veja essa questão, olha, foi agora no último ano, né, no último vestibular da Unicamp. Talvez você até tenha feito essa prova. Eu inverti aqui, tá? Um recurso didático para a gente pensar a respeito. Dizia o tópico A, era segunda fase, questão dissertativa. Explique as funções dos bailes entre os anos 30 e 60 na formação de um ideário de São Paulo como uma cidade cosmopolita. Aí eu pergunto para vocês, olha, gente, função do baile. Algum professor chegou para vocês e falou, olha, gente, agora nós vamos falar sobre os bailes, né, entre 30 e 60? Ninguém comentou isso, né? O texto é tirado de um livro muito específico. Então, você, resumindo, o que eu quero dizer, professor não vai tocar nesse assunto, então, a não ser que seja, né, uma situação muito específica. Tem na sua apostila, no seu livro didático, esse assunto sobre bailes nos anos 30, 60? Não tem. Então, o que vocês perceberam a diferença entre uma questão e outras, né? Olha, essa questão, você vai precisar daquelas informações, tá, para responder. Mas olha como, né, o vestibular faz uma... O que eu quero que vocês percebam é isso, a forma de questionamento. Porque, olha, para responder essa questão, o aluno tinha que saber sobre a década de 30 a 60. E, veja, eles enfatizaram que é São Paulo. Então, aí vai ter uma pista importante. É óbvio que eles não foram, gente, tão cruéis, né? Existe aí um texto até de apoio, mas eu não quero ainda mostrar para vocês. Eu estou querendo mostrar como você vai se safar, né? Usando aí uma gíria, um termo popular. Como você vai se virar aqui quando cair uma questão dessa? Você vai ter que pensar o que acontecia no Brasil nesse intervalo, né? Nessas décadas de 30, 40 até 60, no caso. E você sabe, se você estudou, né, direitinho, que 30 é a famosa revolução que vai levar Getúlio Vargas ao poder. E, didaticamente, tem até um termo que eu uso que é Porto Seguro, mas isso eu vou falar mais para frente. Eu considero, gente, 30, eu sempre falo isso para os alunos, pensa, antes e depois de Vargas. Antes de Vargas, o Brasil era um país essencialmente agroexportador, destaque para o café. Depois de 30, o início da nossa industrialização. Essa é a pista para responder essa questão. Porque, a partir da industrialização, o que vai acontecer? A população vai se deslocar do campo para a cidade, as cidades vão ficar maiores, inclusive nesse intervalo que a Unicamp colocou, inclui o governo do JK, né, Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, indústria automobilística. Então, olha, você, né, precisava dessas informações para resolver essa questão, porque você vai ter que descrever o processo de industrialização e, principalmente, de urbanização, porque a partir da urbanização, é que, como diz aí, né, agora vamos focar na pergunta, São Paulo como uma cidade cosmopolita, ou seja, a cidade está crescendo. Então, você tem, né, essa ideia de cosmopolitismo. Ela começa a se aproximar, né, de uma cara parecida com Nova York, né, com Tóquio, enfim, né, todas as grandes... Paris, as capitais, né, principais do mundo. Então, e aí vem uma ajudinha, né, do texto, vou colocar aqui para você ver, que, olha, o texto fala, eu não vou ler inteiro também, pessoal, você, se estiver interessado, se você vai fazer o vestibular, é fácil de achar. É só você colocar um trechinho que tiver aí, você tiver com caneta, é sempre bom, né, nessas nossas conversas, você está também anotando, porque depois, pessoal, isso foge, tá? A gente acha, não, isso aqui é tranquilo, não é tranquilo, anota tudo que eu vou falando, você achar pertinente. Então, veja, nesse texto, eles falam do jazz, então eles dão as pistas, né, para você explicar a alternativa A. Agora, vou voltar para B, não é, como disse, o objetivo resolver questões aqui, mas já que estamos, né, também não vou deixar vocês na curiosidade, vamos resolver a parte B. Caracterize o mundo do trabalho nas cidades brasileiras no contexto do pós-guerra. Então, é mais ou menos aí, grosseiramente falando, o mesmo período, né? Se a guerra acabou em 45, pega, né, essas décadas aí para frente. Então, seria o que é o mundo do trabalho nessas cidades? É justamente o que eu acabei de falar.
começa esse processo, né, de industrialização, começou lá em 30, vai se consolidando ao longo das décadas. Então, cresce a classe operária e cresce também toda a classe média, certo? O setor de serviços, essa é a resposta da parte B. Então, olha, não sei se ficou claro para vocês o perfil de diferença de questão, né? De perfil. Aquela lá, olha, você tinha que saber o que é talha, o que é corveia, o que é banalidade. Essa daqui fala sobre o baile, como eu disse, que é muito provável que nenhum professor comentou, não tenha nos livros didáticos, não tenha nas apostilas, mas você dominando a história, você consegue resolver. Agora eu te pergunto, história é uma disciplina decorativa? Né? Aonde que a decoração, né, vamos dizer assim, vai entrar nessa questão? Então, por isso que eu acho fundamental esse nosso papo, essa experiência ao longo aí dos cursinhos do vestibular, acompanhando os vestibulares, consegue perceber e passar isso para vocês, né? Que esse é o objetivo principal. Então, o que que acontecia? Muitas vezes, os alunos que vinham com aquela conversa, história é matéria decorativa, eu cansei de fazer, gente, falar para eles, olha, você tem meia hora para, quando tocar lá o sinal, porque às vezes, né, da dinâmica da aula não dá para dar aquela atenção individual, que é justamente, né, também um dos problemas, né, às vezes no colégio tem no mínimo 30 alunos, no cursinho, né, nem se fala, e tem 100, cento e poucos, então não dá para dar aquela atenção especial. Quando era no colégio, ficava um pouquinho mais fácil. Às vezes, aconteceu muitas vezes, falar, olha, fica aí meia hora depois da aula, que acabar tudo, eu quero conversar com você. E a gente batia um papo, eu ia mostrando para ele, né, falando, poxa, mas pensa, você assistiu um filme, tá? Seja lá de qual for aí. Você assistiu lá a série Round Six, aí você vai contar para alguém. Você não consegue contar, né? Você conta em linhas gerais, você não vai falar detalhes, não, mas olha, tinha uma casa vermelha, né? Mas você vai contar a história. E é essa estratégia que você tem que pensar. Tipo, terminou de ler um capítulo, eu sou capaz de contar, né, como eu conto um filme para alguém, essa história, aí você está indo no bom caminho, tá? Ninguém vai perguntar, mas olha, que cor era, qual era a cor dos olhos do ator? Ninguém vai perguntar isso para vocês. Estou falando isso porque no vestibular atual, né, ninguém está perguntando ali detalhes, está querendo saber, veja, olha essa questão. Não tem decoreba, tem um conhecimento, né, global do que aconteceu no Brasil entre 30 e 60. Você não precisou falar nome de ninguém, você não precisou citar nome de nenhum presidente, você não precisou citar nenhuma data. É isso que eu quero chegar aí com esse exemplo.